ano passado eu não ministrei, porque assim, depois da pandemia, no primeiro ano foi bem punk, assim, pra mim. Tipo, eu pensei que eu não ia conseguir passar pelo primeiro ano, porque eu estava grávida de 7 meses quando aconteceu tudo e, né, a pandemia em si. Eu, mãe solo, nunca tive ajuda financeira do pai. Ele falou que ia ajudar, nunca caiu nenhum dinheiro na minha conta. O único dinheiro que cai na minha conta pessoal é da minha conta jurídica, do meu trabalho, né? E então eu passei por muita coisa. Pensei que eu tinha uma sócia na época, quando eu abri lá, que era uma cliente minha, e aí o nosso combinado era ficar 3 anos juntas, deu 7 meses, ela viu que, tipo, a pandemia que tava e falou que ia sair. E eu falei, gente, eu não posso voltar para trás, eu não tenho escolha de voltar para trás nesse momento. Eu tenho uma filha que depende de mim, e eu tinha pedido para minha mãe sair do trabalho, porque eu, né, eu ganhava já um certo valor que podia proporcionar a minha mãe ficar em casa. E eu falei, mãe, eu prefiro que a senhora saia do serviço pra cuidar da Helena do que eu ter que pagar alguém. Porque, tipo assim, eu vou precisar de alguém. Então, eu prefiro que seja minha mãe e eu arque toda a responsabilidade de casa. Até então, não existia pandemia. Então, a gente tava ali tudo nos cálculos, tudo. E aí, do nada, veio a pandemia. E foi quando. Então, nesse momento, Evelyn, foi tipo, você tinha muitas opções financeiras, poderia estar ministrando curso, poderia estar atendendo, mas você teve que partir por um princípio. Peraí, eu vou ter que organizar É, toda essa minha situação e focar em algo, porque além de tudo que você estava vivendo, tinha a questão de o seu lado mãe solo estar é, surgindo ali de forma não planejada. é não planejada. E eu entrei em trabalho de parto numa sexta. Eu trabalhei até quinta, um dia antes. Eu só não fui Nossa, trabalhar porque você chegava lá, eu com barrigão, lavando tudo, recepcionando, servindo café, atendendo. Porque, tipo assim, era o meu negócio. Eu falei, gente, eu não tenho. Ele não pode dar errado. Eu tenho. A minha mãe e minha filha depende desse negócio também dar certo. Eu não tenho a opção de voltar para trás agora. E aí eu trabalhei até um dia antes. Na quinta, eu não fui trabalhar na sexta porque eu comecei com as dores, né? Eu tive um parto normal. E para você ter uma ideia, minha filha nasceu no domingo. E na época, aquele primeiro ano era uma outra equipe totalmente diferente da que está hoje. Que foi o ano de aprendizado, né? Mas doeu muito aquele aprendizado daquele ano. Porque, tipo assim, ninguém vai viver nunca, ninguém nunca vai viver o seu sonho. Então, se você tem muita coisa que se você não fizer você mesmo, abrir mão de algumas coisas, não vai pra frente. E eu entendi naquele momento que a equipe que estava naquele ano, eu não estava vivendo, tipo assim, não vivia o que eu queria, o meu sonho, não entendia o meu sonho. E aí a Helena nasceu domingo à noite, na segunda eu já estava trabalhando sério? com ela no hospital. Tipo, você acha que é coisas que acho que quase ninguém sabe disso. Minha mãe sabe, porque estava lá, minha irmã. Porque eu vi, tipo assim, minhas funcionárias na época, tipo assim, dizendo português, claro, pouco se lixando se ia ter agenda ou não. E eu sabendo que eu precisava daquele dinheiro entrar para me poder comprar leite, para me comprar fralda, porque eu não tinha ajuda financeira, né? Minha mãe, meus irmãos faziam o que podia, né, para me ajudar. Levei o nome de todo mundo naquela época pro lixo, né? Sujei o nome de todo mundo na época, graças a Deus já limpei o nome, né, de todo mundo que me emprestou o nome na época. E eu ver minhas funcionárias daquele ano, tipo assim, meu, não era fechamento mesmo, não era uma equipe que Deus tinha preparado. Deus ainda. Acho que Deus usou aquele ano para me moldar, para me ser forte, Que porque. pressão, hein, mulher? E aí eu falei, mãe, traz o celular e a agenda que eu vou desenrolar essa agenda e elas vão trabalhar essa semana porque eu vou sair do hospital quarta-feira e eu preciso de dinheiro para poder pagar a luz, que vai já tá na terceira luz, eu não tenho dinheiro para pagar. Então, tipo assim, eu precisava que entrasse dinheiro aquela semana, né? E aí minha mãe levou o celular e a agenda. Na época era agenda, agenda de papel, né? Que eu sou gente das antigas. Eu gosto de agenda de papel. E lá na segunda-feira, tipo, de resguardo, minha filha dormindo, eu criando promoção, mandando, que eu tenho acho que 1.200 contatos no meu WhatsApp do salão. Meu Deus do céu. É bastante, eu tenho Você é bastante igual a Babi que contatos. passou aqui segunda-feira. Responde cada um É individualmente. isso mesmo, eu respondo cada uma individualmente. Parei e falei, vou pensar em algo aqui. Pensei em algo, né? Não lembro na época o quê, mas acho que fiz promoção de alongamento, que eu tinha uma menina que fazia, uma outra funcionária. Consegui encher a agenda, que era pandemia, a gente estava trabalhando escondido, de porta fechada. E aí ela trabalhou na. Trabalhavam quinta e sexta só. Então eu falei, meu, elas precisam trabalhar, precisam pagar essa luz, senão vai cortar. E aí eu desenrolei isso na segunda-feira, né, com a Helena lá, num dia depois que eu tive neném. E aí na quarta eu saí, e aí eu lembro que eu queria muito ter feito aquele ensaio newborn e tudo.
Mas aí eu tive que escolher ou pagar a luz ou fazer o ensaio. E aí nessa hora, eu acho que foi quando começou a me doer coisas como mãe, de tipo assim: "Gente, eu não posso fazer uma sessão de foto da minha filha", tipo, é R$ 300, que graças a Deus R$ 300 hoje em dia, tipo assim, nem não chega nem perto do faturamento do salão, graças a Deus. Mas naquela época eu tinha que, tipo assim, eu tive que escolher ou pagar a luz ou fazer um ensaio. Eu falei: "Queria muito, era meu sonho fazer o ensaio dela", eu não falei: "Vou pagar a luz, porque eu não tenho essa escolha". Aí paguei a luz, aí depois que eu ganhei neném, ai, obrigada. Depois que eu ganhei neném, voltei a trabalhar com 19 dias de pós-parto e falei: "Mãe, a senhora fica com a Helena, eu vou voltar, porque as funcionárias que estão lá estão levando meu nome para o lixo, estão acabando com o meu sonho, eu não posso deixar isso acontecer". Minha mãe falou: "Filha, pode ir que eu cuido da Helena para você". Aí com 19 dias de vida da Helena, eu já voltei a trabalhar. O primeiro dia foi o pior dia pra mim. Atendi o dia inteiro, graças a Deus, que as clientes, quando eu postei que voltei, as clientes, graças a Deus, Evelyn, você voltou. A gente só não te abandonou porque a gente sabia que você se afastou por uns dias por conta de um parto, não era um luxo. Você tinha que fazer seu parto. E agora a gente vai voltar, porque a gente não queria mais ser atendida pelas meninas que estavam aqui. Eu cheguei, eu mandei todo mundo embora. Tipo assim, eu fiz uma limpa no salão. E falei: "Deus vai preparar o que tiver pra ser aqui, né". E aí ficou algumas pessoas que era sublocada, as cadeiras que era sublocada, mas as que era funcionária direto comigo, mandei embora, porque eu falei: "Gente, eu estava, tipo, um dia depois que eu ganhei minha filha e tinha que trabalhar, porque vocês não puderam pegar o celular e, tipo assim, chamar a cliente, mandar". E aí eu voltei a trabalhar, eu comecei a chorar. E eu acredito, né, Evelyn, que isso foi pra você o estopim de 9 meses que foram 9 meses de maternidade difíceis, né? Porque você. Aí foi um dos detalhes que você disse que abriu mão, né? De É, seu. É newborn. newborn, Newborn, né? é, Que você tira a foto ali. do neném recém-nascido. Isso, mas, meu. E tantas outras coisas que você teve que abrir mão e escolher mesmo pra manter o seu sonho vivo. Exatamente, é que nem a minha irmã tá grávida agora e falei pra ela: "Você pode trazer o Luan quando nascer pra ficar aqui", porque eu não aproveitei ele na neném, porque eu tive que trabalhar e eu não morava no Tatuapé, e meu salão já era lá, né. E eu falei: "Se a cliente não viesse, eu não podia ir em casa e voltar, porque eu não podia ficar gastando esse dinheiro pra ir e voltar". E não dava tempo, então assim, era uma logística impossível de eu ir. Então eu chegava, minha neném de 1 mês estava dormindo, aí saía para trabalhar, estava dormindo, porque eu saía muito cedo, porque eu tinha que abrir o salão. Então, eu não tive escolhas. Eu eu engoli tudo aquilo e falei: "Eu vou engolir tudo, porque eu não posso falhar". Aquele ano eu não podia falhar. Era muita responsabilidade e muitas coisas dependiam de mim naquele ano. Então eu falei: "Eu não tenho essa escolha. Deus me dê força que eu vou fazer o que tiver que fazer para manter isso aqui aberto". E aí eu fiz o que tinha que fazer. Então, no primeiro ano, eu fui forte. No segundo, chegou as consequências. Aí eu comecei a ter síndrome do pânico. Tinha vez que aí depois que a Helena fez 6 meses, eu falei: "Mãe, vamos alugar o nosso apartamento", né, que a gente tinha um apartamento, era nosso, né. E porque o dinheiro que eu gasto de Uber, tudo, alimentação pra cá, esse dinheiro eu pago a diferença de aluguel aqui, porque pelo menos a senhora vai estar perto de mim e eu consigo ver a Helena toda hora, almoçar em casa, tal. E aí eu consegui uma casa na rua da frente, aluguei meu apartamento e aluguei uma casa na rua da frente do Sim. salão, bem na frente mesmo. E aí minha mãe veio pra cá, tudo. E aí, só que aí no segundo ano, que foi no ano seguinte, veio a segunda leva, né, da pandemia, né? Um ano, acho que em maio, né, se eu não Sim, me engano, sim. né? Me Aí eu lembro já que eu também estava. trabalhava de aplicativo e foi Foi difícil pra quem difícil pra tava quem na estava no rua. aplicativo. Porque no primeiro ano eu tinha sublocações, tudo, só que não deu certo. Tipo assim, acabou que talvez como a minha sócia na época saiu, o contrato estava no nome dela, então eu tinha que dar um jeito de passar pro meu, mas como passava? Se eu sujei meu nome, sujei o nome da minha mãe, sujei o nome, né, de todo mundo, como que nome que eu ia colocar o contrato né, para fazer essa transferência de nome. E aí, Deus foi tão bom que ele falou: "Meu, vamos tentar no nome da sua mãe". No dia que a gente pôs o nome da minha mãe, tentou. No outro dia o nome dela entrou no SPC por conta de eu ter usado o cartão e não ter Sim. conseguido pagar e tudo. E deu tempo passar pro nome da minha mãe e eu consegui ficar com o estúdio. Só que nessa eu já tinha as sublocações, como eu já sabia que provavelmente eu ia entregar, ia para um lugar menor, ia voltar talvez pra salinha, né, que eu tinha começado, cada um já, tipo, caçou seu rumo, as sublocações. E aí eu falei: "Ah, então cada um pro seu rumo", eu falei assim,
Se Deus permitir eu ficar aqui, eu sei que Deus vai me manter aqui até quando Ele quiser. Não vou me preocupar. Então, quando eu entrei no ano seguinte, eu já quando eu entrei no ano seguinte, eu já não tinha mais aquelas funcionárias daquele primeiro ano, que foi quando eu aprendi muita coisa, né, aconteceu muita coisa, assim, interna, assim, que não veio ao caso, tudo assim, Claro, né, claro. mas eu pedi muito pra Deus só me mandar uma equipe que ele tivesse preparado, eu não ia pegar mais qualquer pessoa. Só que aí veio a segunda leva da pandemia. Aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe nem sabe disso, que eu tentava poupar minha mãe, porque eu não queria preocupar ela, né, que minha mãe sempre fez tudo. Por mim, pelos meus irmãos, desde que quando ela era casada com meu pai, tudo que a gente passou com meu pai, né. E então eu não queria deixar ela nessa preocupação. Ela sabia de algumas coisas, mas tinha coisas que eu escondia. Aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã chorando, desesperada. Eu falei: "Fiamma, eu vou entregar o salão, eu já liguei na imobiliária, não tenho dinheiro, não tenho de onde tirar". Eu falei assim: "Não sei o que fazer". Aí ela falou: "Não, irmã, espera, eu vou ver aqui o que eu consigo fazer, deixa eu ver se eu consigo um empréstimo no banco, que não sei o quê". Aí eu falei: "Fiamma, não fala pra mãe, eu não quero que a mãe se preocupe". E aí foi quando eu comecei a entender o que que era síndrome do pânico. Aí teve uma vez que eu não consegui atender durante 5 dias, porque tudo aquilo que eu aguentei no ano seguinte, só batia e eu resolvia. Chega uma hora que a conta chega. Aí foi quando eu comecei a ter crise de ansiedade, síndrome do pânico. O salão pensei que ia fechar por conta da pandemia, da segunda leva, que, né, porque no primeiro ano ainda muita gente tinha dinheiro guardado. No segundo, ninguém mais tinha dinheiro guardado para Não, porque todo mundo tava todo mundo quebrado, os auxílios já quebrado. tinha Já saído, os tinha e negócios já não, e estavam detalhe, eu não acontecendo. consegui pegar auxílio, nada. Nada, não Nada, aprovou porque nada pra você? nada, nada. E, tipo, nem nessa hora, tipo, o pai da Helena, tipo, se manifestou e, tipo assim: "Olha, eu sei que, né, você tem salão", a neném nada, nunca, nada, Eu nada. quero até aproveitar essa parte da entrevista para passar esse recado para você que está assistindo a gente aí. Cuidado com o acúmulo de sentimentos, tá? É, Cuidado, porque quando você menos pensar, a conta pode chegar para você. exatamente, Evelyn aqui, a prova viva, né, Evelyn? exatamente. O que o Passando, 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 Sana, passando. só ali eu vi no calada e vambora, eu vi no calada e vambora. Tem pra resolver isso? Vamos. Pra você ter uma ideia, na semana que a Helena, porque eu estava grávida de 7 meses quando começou a pandemia. Eu lembro que, eu acho que umas 3 semanas antes, não, 5 semanas antes da Helena nascer, eu parei no hospital de ambulância. Por quê? Eu estava tomando café e aí, do nada, aí chegou uma mensagem no meu celular. Isso eu só contei pra minha mãe depois que minha filha nasceu. Chegou uma mensagem, tipo, dos pedreiros que eu tinha que pagar, porque eu tinha acabado de alugar lá, né? Tava pagando as coisas, né, naquele primeiro ano. Ainda tinha que pagar, tava pagando o pedreiro, tudo. E eu não tinha dinheiro. E eu sei que ele precisava também. E aquilo me fez tão mal de saber que eu não tinha pra pagar ele, que, tipo, ele talvez precisasse mais do que eu, mas eu não tinha nada naquele dia. Aí eu comecei a ficar mole. Eu falei: "Mãe, vamos", tinha um postinho bem na rua do meu apartamento. Falei: "Mãe, vamos lá medir minha pressão", que a gente não tinha aparelho de pressão na época em casa, né. Quando chegou lá, a enfermeira: "Põe ela na ambulância agora, leva ela para o hospital". Ela falou assim: "Não, ela tem que ir para o hospital agora". Eu passei o dia inteiro, fui de ambulância para o hospital, pro pro Leonor. E aí eu lembro que aí a médica, todo mundo pensando, porque era começo de Covid, aí ninguém sabia se era Covid, e a minha mãe não me deixava sozinha com a médica pra me falar que era nervoso, né, que eu não queria preocupar minha mãe e tal, tudo. E aí fiz exame até de Covid, mas eu sabia que não era Covid, mas não queria preocupar minha mãe. Então, Emocional tipo, mesmo. até grávida eu segurei muita coisa, assim. E aí eu lembro que faltando, acho que também depois de umas 3 semanas, teve um dia que eu sentei assim na minha cama, eu comecei a chorar tanto, tanto que eu estava tão exausta tipo assim, tanta coisa e não conseguia resolver, e não entrava dinheiro, e a pandemia, E, e e, sem enxoval da minha filha, sem dinheiro pra comprar enxoval pra minha filha. E assim, Deus foi mandando assim anjos na minha vida, é, sabe?